E hoje a gente vai falar sobre oportunidade de trabalho com o CIE. O CIE é uma ONG que faz a ponte entre empresa e escola. É uma ponte linda, uma visão ampla. Eles já atuam em todo o Brasil e eles abrem as portas para estágio e para aprendizagem. E hoje a gente vai falar de diversidade. E aceitar a diversidade não é apenas conseguir lidar com gêneros, cores, orientações sexuais distintas, mas principalmente respeitar ideias, culturas e histórias de vida diferentes da sua. É importante que você saiba que a diversidade nas organizações melhora a competitividade até a lucratividade das empresas, além de reforçar o respeito entre as diferenças. Essas organizações são mais inovadoras e crescem mais rapidamente, ou seja, priorizar a diversidade nas empresas não é mais uma alternativa, e sim uma necessidade de um mercado que é cada vez mais global, sem fronteiras e multicultural. Para falar sobre este assunto, eu recebo hoje ela que é analista de desenvolvimento humano e organizacional do CIE, Araceli Miranda. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, Cláudia. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Eu fiquei na dúvida, eu falei certinho o seu nome? Certíssimo, Então tá. Araceli. Que bom. Diversidade, um assunto que a gente precisa tratar, né? E abrir a cabeça de gestores, mas também encorajar quem se sente diferente a buscar oportunidade no mercado de trabalho. Corretamente. E é muito bom poder falar sobre diversidade. Eu acho que a sociedade vive um momento de estar debatendo o tema e a principal fala sobre diversidade é o que você trouxe no início, o respeito. Quando promovemos o respeito, nós estamos falando sobre diversidade. E isso ele tem que se estender ao ambiente corporativo, às organizações, encorajar as pessoas também na busca por oportunidades. Então, tudo conversa. Perfeito. Olha, o recado é para você. Às vezes você, mãe, pai, assistindo ao programa, que fica preocupado até com o futuro do filho, da filha, fala, porque ele tem uma diferença, porque ele não é igual aos demais. Gente, hoje o mercado está com outra visão. Você prestou atenção no que eu falei ainda há pouco? Ao contrário do que talvez você esteja pensando, com uma cabeça com preconceitos, que não é um julgamento que eu estou fazendo, mas é uma realidade. A gente traz aí uma bagagem de preconceitos, possa estar bloqueando possibilidades. E hoje as empresas estão ampliando essas possibilidades e vendo desenvolvimento nisso tudo. Corretamente, né? Exatamente. Até uma curiosidade, a segunda língua do nosso país é a Libras, língua brasileira de sinais. E as escolas, elas precisam investir, né, até para que esse processo de inclusão, ele consiga, né, avançar com as nossas crianças, no ambiente escolar também, para que até os próprios pais, eles se sintam mais acolhidos na escola, a iniciar, né, pela escola também, e aí a própria convivência dos alunos estimula, né, essa integração, essa interação. Esse processo, ele é muito importante. E tomara que as escolas abracem essa causa e Sim. que coloquem isso como uma necessidade. Como é que a gente está hoje em termos de leis de inclusão, de leis de incentivo à inclusão? Sim, hoje algumas legislações, elas ajudam as organizações no processo de contratação. Então, nós temos a legislação para contratação de pessoas com deficiência, e isso incentiva porque as empresas, elas são obrigadas a ter dentro do quadro dos seus funcionários vagas destinadas às pessoas com deficiência. O mesmo acontece com os jovens que estão aí buscando oportunidades para o ingresso no mercado de trabalho. Então, você que é jovem, está buscando aí a sua primeira oportunidade de iniciar sua carreira. Então, a legislação, ela auxilia nesse momento, porque as empresas, elas precisam investir. E aí é necessário esse acompanhamento, né? Aí vem a legislação nesse sentido para nos auxiliar. E a diversidade também conversa, porque eu estou falando de gerações, eu estou falando de pessoas com deficiência. Em contrapartida, as organizações, elas não podem ficar só apenas na contratação. Eu preciso ter um programa estruturado, porque eu não posso só contratar. O que eu faço depois da contratação? Eu preciso investir
investir em ações estratégicas para que eu desenvolva. Eu vou contratar esse jovem, embora ele não tenha experiência, ele tem muito a contribuir com todo o seu conhecimento, a sua sede, né, de vontade de aprender, e ele pode trocar com aquele profissional que é mais experiente, que também tem muito a ensinar. E isso é muito positivo. As pessoas com deficiência também, né? Porque não podemos olhar com aquele olhar de assistencialismo. Eles querem ser desafiados, eles querem ser cobrados também. E isso é muito bom, isso é muito importante quando as organizações assumem também esse papel de responsabilidade social, mas com esse viés de desenvolvimento. Perfeito, até porque discriminação é crime, Sim. né? E quando a gente já olha com um olhar aquele, é diferente, a gente está cometendo um crime, fazendo Exato. algo que não é para ser feito. E é muito interessante a empresa, vocês abrirem a mentalidade para essa necessidade. E de que forma as empresas podem fazer esse trabalho? De muitas formas, internamente, fazendo programas com os colaboradores, né? Então, discutir os temas, essas agendas, esse espaço. Então, todas as ações, elas são muito válidas. Eu vou discutir com os meus colaboradores, eu vou colocar em pauta essas questões, Que tipo de questão que engloba a diversidade? Diversidade, hoje as empresas têm investido muito nos pilares, então eu vou estruturar um programa para que eu possa ter ações afirmativas para trabalhar esses pilares. Então, por exemplo, eu quero trabalhar o pilar de pessoas com deficiência, eu posso construir um grupo de afinidade dentro da minha organização, que aí pessoas que têm afinidade ao tema, pode ser deficiente ou não, vão participar e vão discutir temas que eu possa contribuir dentro da organização. Percebo que dentro da minha organização não tem acessibilidade física, estrutural, de sistema. E aí nós vamos melhorar. Então, vamos pensar em situações em que eu possa contribuir e melhorar essa acessibilidade. Então, esses grupos já promovem, realizam semanas da diversidade, focus groups, né? Então, as pessoas começam a debater temas. São ações práticas, né, que começam a levar a ações de mudança. A gente está falando muito de deficiência, mas até na abertura eu falei um pouco de gênero, de religião, de cultura, de raça. Isso tudo hoje a empresa já valoriza, ela já entende que é importante lidar e trabalhar com o preconceito que está impregnado nas pessoas? Sim, nós temos duas situações. Quando nós falamos de pessoas com deficiência e, no caso, gerações que entra o programa de aprendizagem, nós estamos falando de situações que são pautadas pela legislação. Então, as empresas elas acabam atuando justamente por essa obrigação legal. Os outros pilares, eles são pilares que as empresas elas atuam muitas vezes por iniciativa própria. Então, não são todas as empresas que atuam, justamente por não ter essa obrigação legal. E aí que está o grande desafio, porque são poucas as empresas que estão trabalhando esses temas, né? Então, vou trabalhar temas como LGBT, eu vou trabalhar refugiados, eu vou trabalhar outras vertentes que eu não tenho um respaldo legal. Então, a empresa ela atua por responsabilidade social. E aí que está o desafio. Que eu acho que é até um caminho mais humano, né? Sim. Mais verdadeiro. Agora, na quinta-feira, no dia 23, o Supremo Tribunal vai votar em relação à criminalização da homofobia, né? Isso. E aí as coisas mudam. É uma ação afirmativa. Nós precisamos dessas políticas, né, dessas ações afirmativas, porque precisamos, sim, precisamos que seja olhado desta forma, como uma criminalização, sim. Ainda existe esse paradigma, de discriminar esse preconceito na hora da contratação? Hoje, as empresas estão trabalhando com a contratação do currículo às cegas. Por quê? Porque existem, sim, nós chamamos de vieses inconscientes, são aqueles preconceitos, pré-julgamentos que se fazem nos momentos da seleção. O que seriam? Então, eu vou olhar o currículo, eu vejo onde a pessoa mora, a idade, se é mulher, se ela está numa idade fértil, vai engravidar, será que eu vou admitir, será que eu não vou admitir? Então, infelizmente, isso ainda acontece e aí algumas empresas já trabalham com essa estratégia de fazer a seleção às cegas. Então, eu não vou olhar esses critérios, né? E isso é muito
muito positivo, porque eu vou chamar a pessoa, eu vou conhecer primeiro o que ela tem a contribuir para a organização, eu não vou me prender a essas amarras, né? Perfeito. A gente sabe que na história, mulheres e negros ganham menos do que os brancos e os homens, né? As mulheres em relação aos homens. Isso também tem sido trabalhado? Vocês também atuam nessa área? É preciso. O primeiro passo para começar a mudar essa história é reconhecer que isso acontece, e acontece sim. E aí trabalhar para mudar essa realidade. Historicamente, né, nós estamos falando de uma tradição excludente. E para que eu possa mudar essa realidade, eu preciso sim reconhecer que existe esse problema e trabalhar políticas e ações igualitárias. Muitas vezes eu preciso trabalhar com metas, indicadores, para que eu possa trabalhar e criar condições iguais, para que as mulheres tenham as mesmas condições de salário e principalmente a mulher negra. Quer dizer, que é uma luta mais legal a gente saber que tem alguém preocupado, não é só um alguém, a gente sabe que existem outras vertentes também com o mesmo objetivo, né? Mas saber que CIE também está com esse olhar. E como eles fazem a ponte entre a empresa e a escola, eles têm uma ligação muito forte com as empresas e, além disso, eles também preparam esse estudante, esse aprendiz, para que ele também já vá com uma outra cabeça. Porque, às vezes, existe o preconceito, sim, por parte da organização, mas muitas vezes por parte da própria pessoa que foi criada, se sentindo subjugada de alguma forma, né? Simplesmente por ser diferente. Então, quando a pessoa já se sente mais empoderada, eu acho que a colocação dela no mercado de trabalho já é outra. Sim, porque ela vai se sentir mais segura, né? Faz diferença. Sim, claro. E aí vocês também preparam os alunos para que eles se sintam mais empoderados? Sim, sim, na capacitação que esse jovem tem, né? Então, na capacitação teórica que ele vai receber no processo de aprendizagem, todo esse incentivo, essa segurança, ele vai receber. E isso vai fortalecer todos esses vínculos, o vínculo profissional, o vínculo familiar, é uma construção, Eu fiquei bem encantada, assim, de ler que as pesquisas apontam que essas empresas que são mais abertas, mais flexíveis, com menos preconceitos, estão em ascensão, estão crescendo, né? Porque são as diferenças que trazem mesmo um novo oxigênio, né? Com certeza, porque são visões diferentes. Então, se eu faço sempre a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. A partir do momento que eu olho de uma forma diferente, eu vou ter um resultado diferente. Então, falar sobre diversidade é isso, é valorizar a diferença. Eu não quero que tudo seja da mesma forma, que seja igual. Eu preciso valorizar as diferenças. Acho ótimo. Tinha um tempo que a gente temia os robôs. Talvez algumas pessoas ainda temam. Sim. Ai, vai virar tudo feito por robô. Mas robô é tudo igual, né? E a gente precisa de diversidade. Sim. E é na diversidade que a gente cresce. Exato. Essa Lindo cultura isso. humanizada, né? Eu falo, sempre que eu falo sobre diversidade, eu falo que a principal bandeira é a do respeito. Respeitar as pessoas. Eu acho que é o principal, é o que muda a sociedade, é o que nós precisamos. Muito bom a gente poder falar sobre isso. E mais legal ainda é a gente ter essa boa notícia de que as empresas estão pensando na diversidade, estão abrindo espaço para as diferenças, né? Que bom a gente entender que a gente, por um certo lado, é igual, com muitas questões existenciais parecidas, mas por outro, é cada um de um jeito, né? É bom que a gente se aceite assim e aceite ao próximo como é. Com certeza. Que lindo. Primeira pergunta é a seguinte: existe na prática uma cota nas empresas para diversidade ou isso é só na teoria? O Renato Medeiros, ele é de São Paulo. Não, para diversidade no geral, não. Hoje, como eu falei, algumas questões mais específicas, como a contratação de jovens ingressando no mercado de trabalho, no caso da aprendizagem, e para pessoas com deficiência. Os outros pilares que hoje as empresas abordam é uma questão que muitas vezes vem de multinacionais que aí aplicam, né, aqui no país, e outras questões que por responsabilidade social vão multiplicando, mas não existe na legislação, não. Perfeito. Próxima pergunta é do Luan. Ele é de Pelotas. Ele diz: no meu último trabalho, eu sofri preconceito por causa da minha opção sexual. O que eu posso fazer nesse caso? É muito importante que as empresas elas tenham cuidado de que no seu termo de conduta ética, ela deixe bem especificadas as diretrizes, o que eu repudio. Então, todas essas questões de discriminação, porque o colaborador, quando ele está sendo contratado, ele tem que assumir esse compromisso
compromisso, que ele está entrando na organização e que aquela organização ela não aceita nenhum tipo de discriminação. E no caso dele, é importante também que ele converse com uma pessoa, que ele sinta-se, né, seguro ou que ele tenha confiança em se abrir, porque às vezes a pessoa também ela não tem, ela não se sente à vontade em contar o que ela passou, porque é muito pessoal. Mas é importante que ele tenha essa coragem e que ele fale, porque a pessoa que praticou esse ato discriminatório, ela precisa ser orientada e muitas vezes ela precisa ser advertida e até penalizada, para que outras pessoas não passem. Agora, é interessante as empresas também falarem abertamente sobre o que é um ato discriminatório, porque às vezes a gente fica pensando que é aquela discriminação dura, né, de uma cutucada, de uma malcriação, mas às vezes é uma brincadeirinha, às vezes é uma piadinha e que isso machuca, né? Fere. Então as empresas precisam sim abrir espaço para isso e a gente como ser humano também levantar essa bandeira de que não tem piadinha, de que tenha tratamento de igual para igual, porque somos seres humanos, temos sentimentos e a gente não pode fazer chacota com a vida de ninguém, com a opção de ninguém, com o jeito de ninguém, né? A gente tem que entender Cláudia, isso. quando acontece, como você falou, com brincadeirinhas, é muito doído, né? Porque aí outras pessoas também dão risadas, né? E isso fere muito a pessoa que passa por esse preconceito. Então, é muito importante também que as empresas tenham canais de ética, porque é um meio que o colaborador vai conseguir externalizar o que ele está passando. Muito bem, perfeito. Boa tarde, Cláudia. Me chamo Rafaela, sou de Campina Grande, na Paraíba. Já passei dos 25 anos, não tenho experiência na carteira, não me encaixo mais no perfil de jovem aprendiz. Atualmente estou no último período de RH e gostaria de saber de que forma, enquanto gestora, poderia implementar nas organizações programas que valorizem pessoas qualificadas, porém sem experiência. Ah, bacana, uma boa pergunta. Ela quer trabalhar com a diversidade também, promovendo, então, os recém-formados, um programa de trainee, é uma opção. Ela pode trabalhar também como uma consultoria. Nada impede, né, de que, de uma forma pessoal, ela tenha esse trabalho que ela pode desenvolver, oferecer um trabalho para outras organizações. Então, é que vai muito do projeto que ela tem de vida, né? Mas ela também pode oferecer o que ela aprende na faculdade, ela colocar em prática. Isso é legal. Perfeito. A Gisele de Fortaleza. Estou à frente do RH de uma empresa e gostaria de saber como posso realizar a adaptação de um funcionário transgênero. Ah, certo. O transgênero é algo que a gente pode explicar depois conversando com ela no chat, porque muitas pessoas falam que trabalham com a sensibilização. Aí vai de cada empresa. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer a sensibilização. Nós não fazemos a sensibilização para receber um colaborador branco. Eu vou receber aqui um novo funcionário, ele é branco. Por quê? Eu vou começar a estereotipar esse colaborador. Então, depois, se ela quiser, nós podemos conversar particularmente com ela para falar, porque nós já tivemos um caso no CIE e é bem bacana, experiências positivas que eu posso trocar com ela, do que deu certo, o que a gente recomendaria que ela não fizesse. E se ela quiser, nós podemos conversar com ela depois. Nossa, perfeito. Isso é tão importante, né? A gente pensando no ser humano, pensando no que é a vida, a gente aceitar o outro como ele é, abrir a cabeça das pessoas. É para isso que a gente está aqui, né? Para fazer essa troca boa. Exato. A principal dica é sempre agir com naturalidade, porque aí as pessoas começam a querer problematizar, né? Então, e a questão do banheiro, eu vou usar o banheiro, não vou deixar essa pessoa usar o banheiro, né? Então, tem muitos detalhes que é importante a gente falar com mais cuidado, né? Para que também a gente não caia no erro de rotular a pessoa. Então, eu me disponibilizo, eu quero conversar depois com ela, porque é bem bacana orientá-la com mais detalhes. Olha, aqui na Rede Vida, a gente tem caso e a pessoa se entende mulher, ela vai no banheiro feminino. Sim. A pessoa se entende homem, vai no banheiro masculino. Exatamente. Né? Eu acho que é o que cada um decide. Sim, e isso é muito importante. É o que eu falei, é olhar com naturalidade. Claro. Sim. Né? Eu sou mulher, vou no banheiro feminino. É assim, é natural. Né, o que pode acontecer, às vezes, o outro colaborador não aceitar. E aí começam os conflitos. E isso que nós precisamos e aí também. Precisa ser trabalhado. Sim, exatamente. Bom, próximo. Como devo agir ao sofrer preconceito na empresa? É a Marcele Silva, ela é de Pernambuco. Ela não fala que tipo de preconceito. Sempre procurar ajuda. Então, de forma alguma, passar por uma situação e não
falar com alguém da empresa, né? Você precisa comunicar o que você passou para que seja investigado. E a empresa, em contrapartida, não deixar, não dar nenhum posicionamento ao colaborador. Então, precisa ser investigado, o colaborador precisa também de um retorno do que foi feito, o que foi investigado, né? Então, em casos mais extremos, se foi um racismo, o racismo hoje tem uma legislação, né, que também pauta, né? Então, muitas vezes a proporção ela tem uma outra tramitação que aí entram medidas judiciais. E a gente tem que colocar a boca no trombone, tem que acompanhar. Viu? Sofreu preconceito, tem que falar, né? Abuso do ser humano que tem preconceito em relação ao outro. A gente fala desses casos mais extremos, mas as pessoas têm preconceito de coisas que a gente nem imagina. Eu já vi gente não querendo cumprimentar o outro porque não gosta da pele do outro, Sim. né? Ai, não acho que o cheiro do outro. Isso, gente, ser humano é muito mais do que isso aqui, tá? É coração e sentimento todos temos e dói igual no seu coração e no próximo. A gente tem que pensar nisso. Próxima pergunta é da Fernanda, ela é do Acre. Ela diz: trabalho em uma empresa, estou grávida. Gostaria de saber como posso contar para os meus chefes. Estou com medo de sofrer preconceito e ser demitida. Ah, Fê! Talvez o receio dela, o receio de muitas mulheres, né? Por quê? Porque hoje, infelizmente, muitas mulheres acabam tendo essa triste experiência de, no retorno da sua licença, passar por um processo de demissão. Ela vai precisar contar, né, para os seus gestores, ela vai sentir o melhor momento, mas o importante é ela ser transparente, ela não ter medo de falar, ela precisa, né, contar e acreditar também no potencial dela enquanto profissional. E eles também, né, respeitar esse momento dela, esse momento tão especial da vida dela e ela passar a gestação dela de uma maneira tranquila, não se preocupar, não sofrer por ansiedade, o que vai acontecer, viver esse momento e acreditar no trabalho dela e esperar o retorno e não esperar o pior. Eu acho que também ficar sofrendo por antecipação não vai fazer bem para ela e nem para o bebê. Com certeza. E tomara que seus gestores abram a mente, sejam sensíveis, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai voltar ainda melhor. A maternidade dá pra gente uma maturidade, uma experiência diferente, um novo olhar. Eu sei que você vai ficar ainda melhor. Próxima pergunta. Sinto que meu supervisor não se aproxima muito de mim por ser gay. Sempre fala de longe e de cabeça baixa, olhando para os lados quando fala comigo. Eu posso fazer algo para isso mudar? É o Felipe Souza, ele é de São Vicente. Uma conversa franca sempre é o melhor caminho, né? Então, tentar conversar abertamente com esse gestor, claro, uma conversa tentando entender, porque às vezes pode ser uma percepção equivocada dele, ou não, às vezes realmente está acontecendo. Então, tentar falar com esse gestor, sentir também a outra versão, o que esse gestor tem para falar dele. E se for, mostrar que ele é um colaborador, ele é um profissional, ele merece também ser respeitado e ajudá-lo a desconstruir talvez uma imagem que ele pode ter que é errada da pessoa que ele é. Então, eu acho que a convivência, a troca vai ajudar. Então, ele ter essa coragem de mostrar para esse gestor a pessoa que ele é. Maravilha, lindo a Araceli falando, né? Viu, Felipe? Que encorajamento que ela te passou. Importante você saber quem você é, confiar em você, saber das suas potencialidades, sabe? Não se intimida, não. Vai, mostra para que é que você veio e brilha, tá bom? Próxima pergunta do Geraldo, ele é de São Paulo. Como posso lidar com a diferença de gerações dentro da minha empresa? Tem diferença de geração, né? Boa pergunta. Ele não fala a idade, Ele não fala a idade. Que pena. Que pena que eu digo, porque assim, nós temos diversas, né, idades dentro de uma organização e que vão aí caracterizar diferentes gerações. Então, é muito bacana primeiro fazer um estudo das gerações que ele tem dentro da organização, para saber qual que é a geração que está predominando dentro da organização e começar a fazer um trabalho de mentoria, justamente de troca. Colocar esse jovem, esse perfil que está dominante também dentro da organização para trocar com aquele profissional que é mais experiente, porque cada geração vai ter um perfil. Então, ele precisa primeiro entender os perfis geracionais para saber a potencialidade de cada geração, o desafio, porque tem uma geração que ela vai ser mais fácil
em determinado trato, outra geração mais difícil em determinado trato, tem aquela geração que é mais imediatista, a outra geração não. Então, a dica inicial é fazer um estudo, um mapeamento das gerações que eu tenho dentro da minha organização e como que eu vou conhecê-las, né? Então, saber as características de cada uma e depois tentar interagir mesmo, colocar momentos de troca. Isso vai ser muito importante, a troca desses conhecimentos. Isso é tão importante, né? Porque aí, de novo, são as diferenças que constroem, que se complementam. Com certeza. Marcela, amei te receber. Aliás, eu estava aqui pensando, gente, se sempre tem alguém especial para falar com a gente. Que turma maravilhosa e competente, viu? Fico feliz. Parabéns para os gestores que escolhem vocês, são capacitados. Obrigada Muito pelo bom. convite. E o CIE também dá esse tipo de consultoria, ou promove palestras para as empresas? Sim, nós temos uma área, né, de inclusão social aí voltada para a diversidade. A Lilene já esteve aqui, ela pode fazer esse atendimento, tem uma equipe também preparada para atuar com as organizações parceiras. O meu foco ele é mais interno, né? Então eu atuo com os nossos colaboradores, mas a Lilene com certeza vai estar preparada para falar aí com quem precisar desse apoio. Maravilha. E olha, lembrando mais uma vez, faça o cadastro no CIE, é o www.ciee.org.br. A gente fala rápido, mas é CIEE. ciee.org.br, oficial.cie no Face e no Instagram, no Twitter é CIE_oficial1, tem o canal no YouTube, Oficial CIE, e o telefone, se for mais fácil para você, é 3003-2433. E o LinkedIn, gente, rede social importante, tem que atualizar currículo no LinkedIn, é um lugar muito bom para você estar, a gente já falou isso aqui, com certeza, inclusive com uma profissional do CIE. O LinkedIn do CIE é Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, né? A gente aprender sobre mercado de trabalho é sempre muito importante. Eu aprendo muito com essa turma aqui, tenho certeza que você também. E a gente segue. Espero que tenha te ajudado.